Boa noite, 19 de dezembro de 2019. Já estamos aí no apagar das luzes desse turbulento e paradoxal ano, né? E, por que não? Complexo, extremamente complexo, de várias formas. Estamos aqui para fazer também o último encontro local da metatrilha de mapeamento da complexidade. Como muitas vezes acontece, né, na dinâmica das trilhas livre-aprendentes, do NetWeave, da Estação Experimental, às vezes os encontros ficam pareados, né? Ficam P2P mesmo. Às vezes, dentro da dinâmica de desconexão, as sincronias, acaba que só tem, né, dois trilheiros ou dois exploradores ali pareados. Parece que vai ser o caso hoje aqui, junto com o Danilo, né, Danilo? Eu e você É, aqui, parece que vai ser. Vamos ver, de repente alguém aparece, coisa e tal, mas também é aquela coisa, a gente também não chegou a ainda mais nessa reta, né, velho? De festividade, Natal. A gente não já não tá chegou. acontecendo mais nada já. A gente não chegou nem a jogar uma energia propriamente, vamos dizer assim, para esse último encontro, né? E ficou mais no flow da parada mesmo, mais no fluxo Uhum. de quem está mais antenado, né? E de repente sentiu a vontade de dar uma sincadazinha. É isso, a gente teria, para variar, 1 milhão de coisas para falar sobre essa trilha, né? Meta trilha. Mas o Danilo propôs fazer uma coisa muito bacana, mais objetiva, mais pragmática, que a gente em cima, né, do Kumu, do Kumo, né, de como vem sendo o uso, né, e como vem sendo o uso, como foi proposto o uso lá atrás para usar o Kumu ou Kumu para mapear, digamos, a complexidade do NetWeave da estação, né, a gente fazer uma revisão crítica do que foi feito, né, lá atrás, o que de repente está despontando agora para a gente fazer a partir de 2020, né? E como isso conversa com tudo que está acontecendo, porque tem bastante coisa acontecendo, né? Quando você inicializou, Danilo, junto comigo e com outras pessoas, a Meta Trilha, eu acho que foi em 2018, É, 2018, quando, ano passado. quando se inicializou essa trilha, já havia um grau de complexidade, já havia bastante coisas acontecendo, mas não no volume que tem hoje, né? Então, o desafio ficou ainda maior, né? O desafio ficou ainda maior. A Uhum. gente nunca vai, a gente já sabe que a gente nunca vai ter uma fotografia do que de fato está acontecendo, né? Uma fotografia do que de fato está acontecendo, das trilhas existentes, os seus desdobramentos. O mapa no território, né? Exatamente. Mas eu acho que é muito bacana ter fotografias, espaços, tempos e momentos diferentes, né? Isso compõe meio que uma, né, o próprio é um mapeamento, compõe um mapeamento, né, que tem uma temporalidade, mas que serve mais como insumo crítico para a gente sentir esse organismo, né, ou esse múltiplo organismo, como Uhum. ele vai pulsando, né, ele vai organicamente se agregando, o que ele vai de fato materializando com o tempo, né? E eu acho até que isso também vai conversar com outras coisas que estão sendo imaginadas para 2020, que não diz respeito a gente conversar aqui agora, né? Uhum. Mas, cara, vamos lá. Manda ver, compartilha a tela aí que a gente vai fazendo nossos comentários em cima aí. Vamos nessa. Eu já vou compartilhar aqui fazendo uma propaganda de uma coisa que eu achei bem maneira. Esses dias chegou até mim essa oportunidade aqui. É de uma empresa de mapeamento, só que mapeamento geoespacial, né? Territorial. E aí eles estão organizando um programa que chama Summer of Maps. E é basicamente, né, estudantes que vão, né, tem que aplicar e tudo mais e passar, mas aí eles vão ter aí 12 semanas para ficar brincando com dados geoespaciais, né, análises de dados geoespaciais, junto com
os mentores que trabalham nessa Zeva, né? Não, Azavea. E essa Azavea, eles têm algumas soluções tecnológicas, né, para tipo assim, um Google Mapas ou Open Mapas em esteroides, assim, né? Com super análises e dados e tal, lá da Filadélfia. Então, sei lá, para quem está assistindo isso aí e tem esse interesse em mapeamento de forma geral, né, pode ser interessante. É aqui o que eles fazem, né? E tem esse olhar aí, né? Impacto social, etc e tal. Pode ser interessante. Mas, falando aqui do nosso mapeamento, temos aqui esse mapa, né? Que foi iniciado lá em 2018, mais ou menos ali julho, né? Agosto de 2018. E naquele momento, tateando o Cumo mesmo, a gente começou a explorar esse mapeamento do que seria um mapeamento da estação, né? E aí a gente colocou aqui uma definição que assim, a gente nem nunca olhou para essa definição realmente, assim, mas acho que ela tá bem escrita, né? Foi o Yoav que escreveu e ficaram algumas questões aqui, né, sobre esse mapeamento que também não foram muito conversadas, mas seriam até questões explicativas sobre o próprio mapa, né? Porque o mapa ele foi pensado como uma estrutura em que ele tem uma legenda ali de experimentas, né, que são os locais conectados à estação que acolhem os trilheiros, né? E essas pessoas podem experimentar, viver ou conviver nesse local por um período de tempo. Aí, né, temos as trilhas de livre aprendizagem, que são os estudos, né, os encontros de estudo sobre temas diversos, não só de estudo, também de desenvolvimento e criação, né? Essa é uma trilha, né? Essa é a meta trilha, a trilha que, né, está tentando mapear essas trilhas. E os clusters, né, que seriam as outras redes conectadas à estação de alguma forma. Algumas materializações também, que está um pouco mais vago, talvez ele seja o mais vago até agora. E pessoas, né, os nós conectados. E é esse mapa que eu acho que ele nem está completo, ele deve estar com algum filtro, já vejo já. Mas ele está com algumas coisas aqui, né? Aí tem a legenda de cores ali, né? Então os laranjinhas são os experimentos, experimento pode estrela, eu nem sei muito bem como tá lá, né? Mas está aqui, né? Nesse momento do mapeamento estava rolando, estava forte. A florestinha do Vale Verde também já, né, várias coisas aconteceram. Experimento Seu Jorge, experimenta Vila 25, experimenta Vaeté, que também é uma outra coisa do que era quando foi colocado aqui. Não sei se o Altinho tá aqui. Ah, tá ali. Casa Livre do Altinho. O experimento aqui, Casa Livre do Altinho, onde eu estou. E algumas das trilhas, né? Cinechain tá aí. O Cinechain tá conectado ao quê? O NoSelf, né? O NoSelf seria uma materialização do Cinechain, né? Algo que veio do Cinechain, que acontece, né? Está acontecendo. Aqui a gente tinha colocado o trailer, talvez já tiraram esse trailer do ar, não sei. O que mais tem? Bom, Gambiarra Lab, o Labiarra, Gaia.
Essa acho que colocaram até pelo... Nossa, é Gaia Education isso aqui, né? Devem ter colocado pelo formulário. Design para... O que é interessante É demais isso. curioso, né? É bastante curioso, É, porque isso já é um indicativo, né, do padrão distributivo da parada, né? total, total. E sem É, nenhum tipo de controle e comando, nenhum tipo de centralidade, né? A é, ponto de alguém que é ligado à Gaia Education se sentiu, tipo assim, deixa eu mapear o Gaia aqui como cluster, né? bem maneiro mesmo. Embora Colocar seja, como trilha, né? Como trilha embora de... seja uma organização. Não, cara, acho que mapeou como cluster, né? Não ou como trilha. Não, Ou tá como lá, trilha? trilha. É, É interessante. curioso mesmo. Curioso. Agora, essas perguntas aí, eu concordo com você. A gente tem. Acho que cada uma delas aí daria um encontro Sim, desse, entendeu? Para conversar, entendeu? sim. Eu acho que está carecendo fazer esses encontros. Eu acho que essas perguntas são muito boas. Daria para a gente acrescentar outras ou melhorar as que estão aí? Acho que dá, mas para começar, sabe, Danilo, eu acho que já está bem legal. Sabe? Assim, Sim, sim. elas são boas perguntas, entendeu? Eu até daria um pouco mais de destaque para elas, trazer aqui para cima. E essa imagem aqui, isso é uma coisa que eu aprendi, né? Ela já não tá mais, porque a gente puxou do Facebook. O Facebook, eu não sei o que eles fazem, mas esse link que eles dão, esse link ele troca. Aí essa imagem some. Que loucura. Mas qual era a imagem que estava aí? Nem lembro. É a de capa da estação lá do Face. E não tem como subir a imagem para ir nessa. Tá, dá pra subir, dá pra subir. Ah, Fazer dá para isso aqui subir. agora. O ruim de subir é que, bom, não tem nenhum ruim não. Ia dizer que o ruim é que fica armazenado no servidor da Amazon, mas até aí. O Kumo hospeda tudo na Amazon. Eu já mostro como eu sei disso. Mas é bom ficar registrado aqui como subir imagens. A internet aqui tá brava. Era essa imagem aqui. Beleza. Só baixar a bichinha e subir. Mas o grande desafio, eu me lembro que praticamente quem o criou a primeira interface, né, a partir dos formulários do Google, né, foi você, o Felipe Silva, né? Isso. Eu acho que vale a gente rever aquele formulário, obviamente, ver as perguntas que estão ali. Uhum. Vale entender até que forma aquilo continua sendo uma boa interface Uhum. para preencher esse negócio e entender de que forma isso pode estar mais visível ou facilitado, ou ambos, né? Visível e facilitado, para que as pessoas saibam que existe uma trilha chamada metatrilha de mapeamento da complexidade, que obviamente uma das explorações, né, é o mapeamento da estação, do NetWeaving da estação, mas tem outros, né? Tem o Emergir, tem outros clusters, tem vários outros. É. Tem a própria complexidade em si, que é uma coisa que é metamapeável de várias formas. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que a essência da proposta da complexidade, ela, digamos assim, ela é bastante ampla. Né? Mas se a gente pegar uma dessas explorações, por exemplo, essa que nós startamos, né, para mapear o NetWeave, né, a animação em rede da estação, e isso já servir, sabe, Danilo, de referência, digamos, de protótipo, de blueprint, sei lá, da forma que você queira colocar, né, eu acho que já é um recomeço diferente para a dinâmica dessa meta-trilha, entendeu? Uhum. Dessa trilha, já para 2020. Quer dizer, a gente fazendo acontecer
né, esse mapeamento na dinâmica da estação, quer dizer, vários trilheiros, né, tomando ciência que existe esse link, a forma que for, né, que a gente vai gerar essa facilidade para o mapeamento, eu acho que, de fato, a gente começa de fato, a fazer uma exploração, começa, de fato, a gerar mapas, né? Sim. Começa, de fato, a ter coisas que façam, que tenham um link um pouquinho mais dinâmico com relação à própria dinâmica, né, da animação em rede dos GOMs. Né? Uhum. O que você acha disso? Não, eu acho que é isso aí, né? E isso aconteceu um pouco, né, no início dessa trilha. Várias pessoas fizeram o mapa, acho que até aquele HackMD, né? Que aqui era, né, era uma coisa que eu estava documentando, né, juntando todos os encontros. Que, aliás, está maravilhoso. Tá muito legal. Tem que continuar, né? O último encontro eu ainda não coloquei aqui. Mas a gente já tinha aqui, né? As materializações já estão acontecendo, que são exatamente os mapas que surgiram desse processo. Então, né, o mapeamento do Pod Estrela, né, o Felipe fez um mapeamento do Escuta em Rede. Não, Isso, é verdade, é verdade, você tem razão. isso aconteceu até certo ponto, né? É. Mas aí eu não sei nem dizer, não sei nem dar razões causais, né? Mas a coisa dissipou mesmo. Agora sim, tem uma coisa que me mostrou dessa experiência primeira que a gente teve, e que eu acho que ela é importante ser colocada, que mesmo assim, né, fazendo a facilitação maior que a gente fez, que foi criar esse formulário aqui, né? Aqui não, o formulário. Para que o mapeamento pudesse acontecer de forma distribuída mesmo, né? Assim, com essa facilitação, uma coisa ficou clara, né? Que assim, é o quanto as pessoas estão, vamos dizer, se engajando com o ambiente em si, né? Pelo menos essa é uma leitura que eu faço, né? Uhum, uhum. De, assim, se a gente for ver quem respondeu esse mapeamento, né? Bom, tem as pessoas aqui, né? O Felipe Silva, viajando na mano. Você, o Dillard, o Rodrigo, o Mark e eu coloquei aqui, né? Assim, né? Para todo tipo de mapeamento, né? Mas o que faria com que as pessoas se engajassem mais, né? E, e o que de repente faltou para o pessoal chegar junto aqui? Faltou isso aqui tá mais visível? Provavelmente. Faltou, né? Isso que está sendo martelado, né? Como algo que está acontecendo? Provavelmente. Agora, também acredito que essa proatividade mesmo, né? Também é algo que assim, a gente vê muito em alguns nós, né, nesse ambiente, mas que na grande maioria tem muito nó passivo, né? Que tá. E tudo bem, né? Não tô apontando dedos e falando, né? Mas isso é um sinal de alguma coisa, né? E só para concluir, eu acho que esse tipo de dinâmica de mapeamento, ela é muito rica quando os nós estão mais ativos, né? E aí virar essa chave, eu acho que é uma questão importante. Eu vejo assim, Danilo. A proposta da estação experimental existe há 5 anos, né? Uhum. 5 anos e meio, vamos dizer assim. Né? E desde o princípio nunca houve assim um interesse desde o princípio. Isso, quando eu falo do princípio, lá atrás eu estou falando não só da Samara, né? Estava junto,
mas da Vânia, que também estava chegando, de vários outros exploradores que você nem chegou a conhecer, os trilheiros, do Bruno Freitas, do Marcelo Saldanha, da Janice. Cara, é muita gente que, assim, que acabou com o tempo, assíncrono depois. A própria Letícia, né? Vem conversando sobre ela. Assim, mas o que nunca houve assim uma vontade de ter um site explicativo com conteúdo para ser consumido, entendeu? Para explicar do que se tratava, um conteúdo ser Uhum. consumido, e aí com isso a pessoa, então se trata disso, né? Mas por quê? Porque havia no ar o próprio interesse por quem estava inicializando a proposta da estação de aprender com a própria proposta, de aprender com a própria experiência de explorar, entendeu? De entender até que ponto, de entender o que com o tempo iria se tornar a linguagem da exploração da proposta, né? No sentido de Uhum. olhar o que de localidade tem numa localidade, por exemplo. Essa foi uma exploração que aconteceu bastante forte em 2015. Né? O que de localidade tem numa localidade? Né? Essa foi uma exploração. Como é que a dinâmica dos encontros abertos por criativos de falta de realmente acaba gerando ignições e conexões suficientes interativistas a ponto de gerar liames, né? Liames atemporais, ou seja, gerar o que a gente está chamando hoje de micronarrativa. Né? Até que ponto isso acontece? Então haviam muitas questões, sabe, cara, assim, no ar de exploração mesmo, né? Exploração nua e crua, né? Em que não havia assim uma vontade de pré-definir nada, porque ia pré-definir o que você estava se explorando para conhecer, certo? Uhum. Então, acho que isso acabou sendo uma coisa que acabou virando uma característica desse meta-organismo, desse múltiplo organismo, né? Com esse codinome que é chamado Edosglatt, né? Essa animação em rede Edosglatt. Né? Então, assim, então acho que essa é uma questão, sabe? A questão de que existem várias formas de você compreender a proposta de valor do netweaving da estação, né? Da animação em rede da estação. Quer dizer, então essas diversas formas não entra dentro do quadradinho, né? É típico do paradigma organizacional do que é missão, né? Do que é visão, né? Entendeu o que eu estou falando? Não entra nesse quadradinho para ser consumido, né? Então, por que eu estou falando isso? Eu acho que é por isso que existe existe sempre esse desconhecimento do que está acontecendo, né? Ou às vezes até o pouco conhecimento do que do que está o desconhecimento do que está acontecendo e pouco conhecimento da própria proposta de valor do netweaving Edosglatt, entendeu o que eu estou falando? Sim. Eu não estou dizendo que isso vai ter que continuar sendo assim, não é isso. Eu estou apenas, sabe, dando assim uma pequena contextualização para elucidar, deixar mais claro por que de repente a gente teve poucas pessoas de fato chegando junto nessa, na proposta da metatrilha de mapeamento da complexidade, eles chegando junto para mapear, digamos, se mapear, né? Mapear o que está explorando, ou se mapear, ou mapear o ambiente que está, enfim, fazer algum tipo de mapeamento. É Uhum. isso? Esse é um fator, entendeu? O fator de ser uma coisa que não tem uma definição, né? Até agora, assim, não tem uma definição. O que tem são vários entendimentos de uma proposta de valor que é extremamente disruptiva para o que está colocado em sociedade, certo? Uhum. Então, acho que esse é um fator que tem peso, né? Esse é um... Segundo, o segundo fator, eu acho, no meu entendimento, o fato de que tem pouca gente que entende o que é um mapeamento, certo? Do que se trata, o que é o mapeamento, para que se trata,
né? Ou seja, ele tem cultura ou conhecimento do que seja um mapeamento, ou fazer um mapeamento, ou para que serve o mapeamento, entendeu? Ou o valor que tem o mapeamento, né? O valor que, melhor ainda, o valor que pode agregar para aquilo que essa pessoa está fazendo, né? Como exploração ou como trilha, né? Uhum. Então, esse é o segundo fator que eu penso. É claro que tem, digamos, como pano de fundo, isso que você colocou, tem pessoas que são naturalmente mais proativas, outras são mais reativas, outras são passivas, né? Outras gostam de explorar, mudando um pouco o modo, né? Não estão sempre proativas. Às vezes, para uma determinada trilha, elas preferem ficar no modo escuta, vamos dizer assim, escuta empática, né? Que não necessariamente é um modo passivo, mas é um modo pouco ativo. Tem várias pessoas que chegaram em vários encontros de várias trilhas que ficaram o tempo todo só ouvindo, né? E que algumas delas vieram até conversar comigo, e pouca coisa, sabe, Danilo? Né? Vieram conversar comigo para entender o que estava acontecendo, né? Ou colocar o ponto de vista delas, ou, enfim, compartilhar uma coisa do gênero. Então, assim, eu acho que é alguma coisa já intrínseca, né? Intrínseca ao que está sendo. É um desafio, é intrínseco e é um desafio. É um desafio gerar clarezas para com a proposta da metatrilha. É um desafio gerar clareza com a proposta de valor da própria animação em rede da estação, né? É um desafio. Eu acho que nós já estamos chegando num ponto, quer dizer, quando eu falo nós, né, as pessoas que estão ligadas à trilha, né, à metatrilha de mapeamento da complexidade, e aqueles que estão mais proativos em querer gerar mais clareza, vamos dizer assim, para a proposta da estação como um todo, né, de que, de repente, agora, dado que vai começar a ter cada vez mais trilhas, porque está aumentando a complexidade, já tem um ambiente de meta-currency, de meta-moeda, com vários currencies acontecendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Assim, eu acho que já está começando a ter um ambiente onde a gente pode, de repente, começar a pensar esse approach, certo, da metatrilha, de uma outra forma, entendeu? De repente, não sei se seria o caso de continuar pensando o approach dessa forma, como foi feito no primeiro momento, lá em 2018. Entendeu? De repente, vamos começar esse approach, o desenvolvimento, a proposta de desenvolvimento da metatrilha, de uma outra forma. Eu não sei qual é. Não me vem aqui à cabeça agora. É alguma coisa que está aí para a gente, né, refletir, mastigar, metabolizar, entendeu? Decantar e ver o que a gente cocria aí nessa brincadeira. Entendeu? Uhum. E antes de continuar aqui a conversa, dar boa noite para a queridíssima Maia, que já está com o seu laptop, seu notebook devidamente reciclado pelo filhote, né? Está conseguindo estar com a gente aqui. Não sei se ela vai conseguir falar agora, mas enfim. Mas é isso. O que você me diz, Danilo? Quer dizer, eu estou querendo dizer o seguinte, todo esse contexto que eu compartilhei não foi para justificar nada, foi justamente para dar né, um, Uhum. um entendimento do porquê que as coisas não estão, tipo assim, elas não estão fluindo, né, com mais, entre aspas, naturalidade, mais gente se apropriando da parada, entendeu? Eu acho que são todas essas questões aí que eu coloquei. Tem também o fato de que ficou muito tempo parado mesmo, essa trilha específica. Isso é inegável. Agora eu acho sua provocação boa, né? De pensar outras abordagens para essa trilha. Talvez que não sejam super focadas em uma ferramenta só, né? Está aqui com Kumo, que é versátil e tudo mais, mas de repente essa trilha ela pode ser pensada através de um outro tipo de mapeamento, né? Mas também nada me vem à cabeça muito claro assim, não.
Eu acho o seguinte, eu acho que é evidente que dá para continuar aproveitando o marco zero, né, da proposta. Eu acho que dá para a gente fazer uma reflexão que se continua sendo de fato o Google Maps a melhor coisa a ser usada, se tem outras ferramentas, outras plataformas que a gente pode usar para isso. Repensar todas as perguntas que foram feitas ali, de repente repensar elas numa outra lógica, numa outra abordagem, entendeu? Não sei, eu estou aqui jogando, tá, Danilo? Não estou dizendo que tem que ser isso. Né? Eu acho que também uma outra coisa importante é dar clareza para as pessoas, né? Para os trilheiros, de uma forma geral, para os exploradores, do que o mapeamento da complexidade do netweaving da estação, da animação rede da estação, agrega de valor para as explorações que ele vem fazendo nas trilhas que ele inicializou, que ele faz parte, entendeu? Eu acho que dar visibilidade ao que agrega de valor, certo? É alguma coisa que eu acho que é importante. E como isso conversa com o próprio movimento de transição que essa pessoa naturalmente deve estar fazendo, certo? Não é isso? O próprio movimento de transição, assim. Que eu acho que boa parte das pessoas que estão ligadas à dinâmica da estação, elas estão no movimento transicional. Né? Elas estão no movimento de desconstrução, de descondicionamento, de detox, estão procurando se perceberem, né, no meio dessa complexa transição de paradigmas que a gente está vivendo, não é isso? E dentro das dificuldades de compreensão, das estranhezas, né, das várias explorações, elas entenderem o quanto esse mapeamento pode ajudar elas próprias se enxergarem esse meta-organismo, né, esse múltiplo organismo que é a animação e rede de estação. Entende o que eu estou falando? Eu acho que uma coisa que a gente pode realmente começar a fazer é um pouco disso aí. Né? É pegar o que já foi feito, repensar se vai continuar usando o Google Doc, vai ser uma outra ferramenta, né? Verificar se são aquelas perguntas, ver como é que essa dinâmica de gerar uma clareza, uma explicação, um contexto, né, da importância do mapeamento para quem está, né, chegando junto nas trilhas ou está abrindo alguma trilha, entendeu o que eu estou falando? Porque, tipo assim, por exemplo, eu abri agora, inicializei com o Paulinho a 01, certo? A trilha. Eu já podia estar inicializando ela e já plotando ela aí, concorda comigo? Já podia estar plotando essa trilha aí. Sim. Já podia fazer parte do meu movimento. Assim que inicializei a trilha, eu e ele que estamos inicializando, já plotarmos ela aí, né? Já mapearmos o início dela, entendeu? E ir fazendo o reporte dos encontros, né? No HackMD, outro lugar, ou enfim, no próprio Kumu. Eu acho que é isso, sabe, Danilo? O pessoal entender que fazer esse movimento só agrega mais valor e gera mais clareza, né? Para todo mundo que está envolvido. E talvez o melhor jeito de estimular isso é começar fazendo mesmo. Não, sem sombra de dúvida. E, Maia, você conseguiu falar, minha querida? Você conseguiu botar o áudio aí? Tá me escutando? Estou escutando. Estamos escutando. Estamos escutando. Pode falar, estamos todos ouvidos. Ai, não, acho que eu tô um pouco resfriada, sabe? Mas vim mais escutar, mas eu não tô conseguindo interagir muito. Eu tô bem baqueada. Uau! Ai, muito chato isso. Eu sei. Sempre. Resfriado é sempre muito chato. Mas tava com muita saudade. Também. Oh. Também. Muito bom ouvir a sua vozinha. Ver uma fotografia que eu não sei bem se é as suas costas. As minhas costas rabiscadas pela minha. Exatamente. Eu acho que é as suas costas. É isso. Então, seja bem-vindo aqui à retomada da metatrilha de mapeamento da complexidade. Essa trilha que eu sempre julguei ela, não vou dizer fundamental, porque acho que todas as trilhas são fundamentais em alguma medida, né? Mas é muito relevante para agregar valor, né? E gerar insights, né? E
e servir, né, de bússola, servir de espelho, né, de bússola, espelho, para cada trilheiro, né, para cada explorador, para cada animador em rede da estação. Entendeu? Eu acho que e essa retomada que a gente fez agora no finalzinho de 2019, ela é bem bacana, porque a gente agora vai fazer um encontro toda, né, Danilo, a princípio, toda terceira, quinta de cada mês. É, A gente quer jogar aí uma energia boa para começar a gerar ferramentas e facilidades para que cada explorador e trilheiro entenda, perceba o valor que essa trilha tem, né? A própria exploração dele, a própria trilha que ele inicializou, que ele está fazendo parte de outras trilhas, sei lá, entendeu? E no momento que a estação já está com um grau de complexidade bem maior do que estava em 2018. Então, eu acho que vem muito a calhar, sabe, Danilo? Estou batendo essa tecla porque eu acho que vem muito a calhar mesmo. uhum. É isso. Basicamente, o que nós estamos conversando aqui é a primeira proposta que foi feita, né, para se mapear a dinâmica da estação na forma de experimentos existentes, das trilhas livre aprendentes existentes, dos clusters, o que vem sendo materializado e de quais são as pessoas, né, os trilheiros, os exploradores. Né. Eu acho que essa legenda ainda ela continua bastante válida. Eu acho que não mexeria em nada aí. Talvez a gente pudesse melhorar um pouquinho a questão da materialização, né, entender melhor o que é isso. Né. Mas eu acho que é isso mesmo, entendeu? Assim, e aí tem pouca gente chegou aí, mapeou, preencheu. Porque para chegar aqui, Maia, não precisou nem conhecer, né, Danilo, o Kumu em si para chegar aqui e se mapear ou mapear as coisas que está explorando. Né? Não. Mostra aí para a Maia para ela ver que você e o Felipe abriram um formulário no Google Docs, né? Através desse formulário que a pessoa ia preenchendo, né? Ela já ia gerando ali no Kumu, né? Aquele mapeamento que você está vendo, entendeu, Mário? Assim, então, Esse Sim, eu lembro. formulário ele já alimenta o mapa automático já. é. Inclusive a gente pode até deixar esse formulário, não sei porque não coloquei, deixar ele aí na descrição do mapa já, um link para ele. Que aí quem abrir o mapa pode se mapear, né? Aí aqui a gente consegue ver quantas pessoas responderam. Tá aqui, né? 13. Então é mais do que nós imaginávamos. Tem 13 É, pessoas aí, ó. pessoas, 15% trilhas, um cluster, duas materializações, duas trilhas e 8 pessoas. Já é alguma coisa, né? A gente já tem aí 13 trilheiros que chegaram É, junto, né? E a gente sabe que isso é uma fração dos trilheiros. é. Isso que é o mais louco, né? A gente nunca passou por isso tudo aí, né? A gente nunca olhou esses dados assim, né? Não, nunca vimos, Acho que é a não. primeira vez que a gente está É, olhando. então aqui, né? É verdade. Aqui eu e o Felipe a gente sentou, né, para pensar as tags, né, que é essa pergunta aqui, as áreas, né, de interesse e tal, que são as tags dos elementos, né? Quando a gente vem aqui, cada elemento tem uma tagzinha, né? E Isso essa foi tag muito no legal. mapa, quando você põe aqui, ela dá essa visualização, né? Você consegue entender, né, o que está mapeado aqui, como isso se conecta às coisas que, né, no meu caso, né, vamos dizer, eu venho aqui e falo, pô, quem gosta de autocuidado? Aí me mostra, né? Quem gosta de agrofloresta, ou está relacionado, né? Cara, isso sozinho já é riquíssimo, né? Não, isso é bem legal. Isso sozinho E a já gente colocou bastante coisa aqui, só que assim, essa é uma coisa, né? A gente colocou 60, eu e o Felipe. A gente foi pensando juntos e tal, mas dá para pôr mais aqui, porque com certeza essa lista não está esgotada, né? E, e essa é uma parada para melhorar no formulário. Aí aqui as respostas a gente tem esse resumo, né?
as porcentagens, né, dos 13 respondentes, o que que eles colocaram como tag, né? Que é bem legal, né? Cara, eu acho que vale muito a gente fazer um post com essa primeira coleta de dados, né, junto com Uhum, apenas esses 13 trilheiros que chegaram junto e preencheram, entendeu? uhum, Porque isso já vai dar uma. As pessoas já vão ficar curiosas para entender, né? sim, Isso já vai gerar, por exemplo, vai gerar, por exemplo, clareza para muita gente que ainda não tem clareza com relação à própria proposta da animação Rede da Estação, por exemplo. sim, Vai gerar clareza para quem está trilhando uma trilha e acha que aquela é a trilha, ou aquela é a única trilha existente, ou uma das poucas existentes. Né? uhum, uhum, O que eu quero total. dizer, o que eu estava falando, Maia, para o Danilo aqui, antes de você chegar, é que assim, tem muita gente que não tem noção, muita gente trilhando algumas trilhas e acha que aquela trilha ela existe por si só, digamos assim. Né? É um bando de maluco que resolveu, por exemplo, o próprio No Self, né? Tem algumas pessoas que se conectaram no Self ao longo do tempo, né? No Self é uma das explorações da criptotrilha Chain que está ligada à criptojornada, certo? E isso que eu acabei de essa correlação que eu acabei de fazer, muita gente não tem clareza disso. Muita gente não sabe que a exploração no Self está ligada à criptotrilha Chain, faz parte da dinâmica da criptojornada, né? Que é uma das iniciativas abertas, né, Danilo, da animação em rede da estação. Tem muita gente que não tem esse contexto, sabe, Maia? Não sabe que tem essa correlação, entendeu? Mas eu nunca vi problema nisso, correto? Eu nunca vi problema nisso. Tá aqui, ó. O self, Cinechain, né? O self é uma materialização do Cinechain, né? Exatamente, é o E que eu tô falando. aqui, essa conexão aqui, ela pode ser né, detalhada, né? Aqui você pode ter escrito o Cinechain para o NoSelf, né? Você pode escrever como que uma coisa se relaciona à outra, né? A conexão no mapa também é um nó. Né? Todos os atributos que você tem de um nó, essa descrição, o tipo de nó, as tags, a mesma coisa vale para as conexões. Que é uma outra coisa que também ainda não foi explorada aqui. Quer dizer, até mesmo Então, nesse, deixa eu colocar aqui o. Oi, falei. até mesmo olha que interessante, né? Nesse pouco mapeamento que 13 trilheiros fizeram, olha a quantidade de coisas que a gente pode extrair daí, Danilo. Né? A Sim. quantidade de coisas que ainda estão em aberto e ainda que podem ser aprofundadas e extraídas, é isso? Mas tem também o fato de que o Felipe ele colocou muita coisa aqui, né, inicialmente. E tem umas outras coisas que estão sendo filtradas aqui que eu não. Ah, tá, eu sei por quê. Essas são as typeless. As- É um metadado meio burro da integração com o código de saúde. Mas então, deixa eu colocar algumas coisas aqui. Mas eu acho que tem, além desse mapa, tem um outro mapa, só com as pessoas, não tem? Ali no Kumu? Então dá para filtrar, né? Não, Dá digo, pra... E aí o que eu. se você clicar em Isso ecossistema. aqui, você fala? Não, aqui, se você clicar em ecossistema dos Galaxies aqui no ladinho, aí. Ah, não, essa já é outra coisa, né, plataforma. Eu pensei que tivesse Plataforma. outro mapa aí, né? Eu pensei que tivesse outro mapa. Não, acho que não. O que eu fiz agora foi colocar um negócio de filtragem aqui, né? Então, esses botões aqui em cima, se você clicar neles, ele mostra só o que é experimenta, ou o que é cluster, o que é E materialização, isso que você acabou de essa fazer, cara, filtragemzinha que tá aí. são pequenas coisas, Danilo. Assim, pequenas bobagens mesmo, né? Pequenas coisas que você faz já dá todo um outro sentido a esse pequeníssimo, né, micro, nano mapeamento que começou a se fazer, né, lá atrás. Né? Dá pra deixar mais legal até.
Alô? Oi, estou ouvindo. Fizemos aquele silêncio que acontece de vez em quando nos encontros. Assim. Alô? Oi, continuamos aqui. Tanto eu quanto a Maia. Então, fica aqui a proposta da gente já melhorar o que já existe, né? O que já foi proposto, rever as perguntas, pensar até que ponto a gente mantém de fato a interface do Google Docs, ou se de repente teria uma outra interface interessante para usar, do que, sabe, Danilo, do pouco que você já fez agora ali, só a gente vendo que tem, né, que chegaram junto 13 trilheiros, não é isso? Ali já tem um volume Uhum. de dados interessantíssimos ali, entendeu? A gente podia até fazer, eu não sei, que aqui é a proposta, eu posso fazer junto com você, a gente pode fazer um post sobre isso, né? Falando da retomada, falando o que se pretende para 2020 com relação a isso, o que já se gerou, do pouco que se fez, o que já se gerou de riqueza, de mapeamentos, né? O que já dá para extrair de metadado ali, Uhum. entendeu? Eu acho que, eu não sei, cara, eu acho que, e dá visibilidade disso nos pontos de contato, né? Tanto no Messenger quanto no WhatsApp, no Telegram. Porque, cara, é muito maneiro. Eu, pelo menos, eu acho isso sensacional. Ah, bem legal mesmo. Podemos sim fazer o post. Tranquilo. Eu vou colocar o formulário aqui no mapa, aqui na descrição. Primeiro aquilo que eu falei antes, né? Vou pôr aqui a foto, fazer o up. Então eu venho aqui, aí deixo onde eu quero a foto, que a foto apareça. Venho aqui, né, upload an image, aqui embaixo. Ok. Eu acho ela aqui. Aí ela não vai sumir como da outra, não. E ó, aí a gente sabe qual é o servidor que eles estão usando. E aí já deveria estar lá já, né? E aí a gente pode pôr aqui. Vamos pôr como primeiro aqui. Mapeie esse. Mapeie-se. Conect. Já ficar aí já é alguma coisa, né? Porque o É, volume de acessos só aí a essa primeira, a, 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 a esse mapeamento aí já tem um volume de acesso, sempre teve, né, um volume de acesso razoável, né? Não vou dizer grande, mas razoável. e aí tem um pouco de sintaxe aqui do Markdown, do Kumo. Quando a gente coloca essa colchetes aqui e abre em seguida, abre e fecha aspas e coloca um link, aí ele interpreta isso como um hiperlink, né? Olha lá. Ah, que maneiro. E a gente pode colocar aqui, deixar em negrito. Eu acho que assim. Esse não é o negrito, esse é o itálico. O negrito é 2. Então. Acho que tem que botar. Isso aí tem que ser 2. Bom, então o formulário está aqui, a pessoa clica e abre, né, o formulário de alimentar. Claro, esse formulário pode ser mexido, remexido. Seria legal pôr aqui também um... Isso eu posso até puxar de uma coisa que está no do Emergir. É o nosso Emergir. Uma pequena explicação de navegação no mapa, né? Como... Eu acho que essa é uma dificuldade também. A pessoa... O Emergir o Emergir estaria como um cluster aí? Cara, eu acho que o Emergir ainda nem está aqui.
Não, digo, estaria como cluster aí, certo? Sim, como cluster. É. Ainda não tá, não. Vou adicionar aqui. Preenche o formulário, por favor, tá, Danilo? Pô, você é Pode deixar. brincadeira, né, cara? O cara, sabe? É casa de ferreiro, espeta de pau, né? Bem isso. Mas tá, aqui, ó, eu coloquei no mapeamento do Emergir aqui, eu coloquei uma legenda de navegação, né? Vou só copiar aqui, que eu acho que é quase a mesma coisa. Eu acho que essa interface de mapa também é meio estranha para as pessoas, né? Então, colocar isso pode ajudar. Não, é verdade mesmo. A estranheza, a não familiaridade, né? A não É, familiaridade com essas interfaces, porque parece uma coisa meio nerd, tem um elemento nerd geek aí, né? tem muito. Então, e aquela coisa, né? Não tem a facilidade, né? Para fazer isso, né? Clique nos botões na parte superior da tela para um foco para filtrar. Mas eu proponho, cara, que não agora, nesse encontro, a gente já está fazendo, né, você já está aí, já está agregando bastante coisa aí, né? Só da gente dar uma olhadinha, olha quanta coisa a gente já agregou. Né? É, Caraca, só de a gente dar uma olhadinha rápida. Né? Eu acho que eu vou sim dar uma olhada no formulário. Né? esse formulário ele tá na conta do Gab recorrente. Aí, Não, que tem né, tudo a ver, é. que é a conta da estação, né? Aí dá para acessar e editar ele lá mesmo. Que tem tudo a ver. E eu acho, não, tenho absoluta certeza que agora a gente, cara, só essa lufada, né? Só esse brush, né? Só essa lufadazinha que a gente fez aqui agora, de olhar criticamente o que já foi feito, descobrir que já foram 13 pessoas, né? 13 trilheiros que chegaram junto, ver que Uhum. já tem ali algum metadado para a gente explorar e dar uma olhadinha. Olha aí, quanta coisa que tem para a gente olhar aí, né? Só de ver isso, cara, você vê o quanto a exploração dessa trilha, né, da metatrilha de mapeamento da complexidade, ela é extremamente relevante. Né? Uhum. Continuo achando extremamente relevante. Ela é bastante mesmo. E para além das ferramentas, né? Se a gente conseguisse, eu acho que essa é uma trilha que pode dar bastante insights e insumos para entender aquilo que a gente estava falando um pouco atrás, que é o que leva as pessoas a se engajarem com uma proposta de interação como a da estação, né? Assumindo, claro, que elas entendam essa proposta. E aí, porque é isso, a gente está dando inputs para que elas se engajem, né, com o mapeamento, para que elas se coloquem perante a rede. O que é que vai fazer com que uma pessoa responda, né? Isso pode até ser uma pergunta do próprio formulário, né? Uma pergunta final aqui. Por que você respondeu esse formulário? E isso já vai gerar esse tipo de metadado que a gente está falando. Vou até por aqui, ó. Já está aberto aqui. Esse dado aqui, essas respostas não vão estar no mapa, porque precisaria fazer o wiring, né? Fazer a conexão lá. Sim, sim. Mas, isso aí deixa para depois. Não, é como eu falei, eu acho que para 2020, cara, a tendência nossa vai ser essa. A gente vai refinar melhor esse formulário, vai pensar outras interfaces para além do formulário do Google Docs,
né? A Tem gente uma coisa legal que eu descobri recente, vou deixar aqui também para os curiosos aí. Essa galera aqui, ó. Seria um formulário muito melhor, criado especificamente para o Kumo. Essa solução, esse SumApp, foi criado especificamente para o Kumo e é basicamente um web app, é uma interface digital em que as pessoas conseguem fazer um login, elas conseguem colocar, né, atualizar o seu perfil, o que é algo que é muito difícil no formulário, né? Uma vez que você coloca lá para você atualizar aquilo que você colocou, até dá, mas aí você tem que ter o link para você editar as suas respostas do formulário. E aí, porra, ninguém vai ficar gravando esse link, né? Mas esse aplicativo aqui, ele vai além, ele permite uma interface de login, que as pessoas só fazem esse login e ali elas conseguem editar tudo relacionado ao perfil delas, conseguem editar as novas conexões, desfazer conexões que elas já tinham dito, e isso tudo atualiza o mapa. Isso tudo alimenta o mapa, alimenta o Kumo, né? E eu nunca mexi, eu só interagi com um mapa que é alimentado com isso. É uma interface ainda em inglês, mas mais tranquila. É essa aqui, né? Você faria o seu login e aí você teria um perfil que alimenta um determinado mapa, né? Isso é bem interessante, cara. Acho que vale como exploração da MetaTrader. O que você acha? Sim, Né? sim. Compartilha, por favor, o link depois no Messenger para mim, né? Para a Maia, se ela quiser, obviamente. Eu vou por aqui no Deixa no chat aí também. Né? chat. Uma questão que sempre vem à tona, né, ao longo desses anos, eu acho que isso, aos pouquinhos, né, está sendo resolvido, né, está sendo metabolizado e resolvido, que eu digo, por exemplo, há 1 ano e meio atrás, há 2 anos, não havia Kumo, não havia HackMD, certo? Uhum. Então, na medida que a gente vai agregando essas plataformas que conversam com a complexidade, certo? Isso foi até uma conversa que a gente fez num dos encontros da MetaTrader, lembra? Dessas outras internets, que outros aplicativos, né, que outras aplicações conversam para lidar com a organicidade da complexidade, certo? Uhum. Lembra disso? A gente conversou disso várias vezes, né? Eu acho que, eu posso estar equivocado, mas eu acho que essas novas internets que estão surgindo, né, que são descentralizadas para distribuídas, que já é toda uma outra geração, né, de aplicativos e de plataformas, ou não, ou de formas de interagir, né, P2P, correto? Elas, eu acho que elas acolhem melhor a proposta de valor da estação. Você concorda comigo, Daniel? Assim, Sim, sim. tipo assim, então, a gente começar a dar visibilidade, a gente começar a fazer os alfa-testes ou beta-testes desses aplicativos, dessas plataformas, conforme você acabou de compartilhar, né, com relação a essa aí, eu acho que também pode... Eu acho não, tenho certeza que já deveria estar fazendo parte desde o princípio, mas vamos reforçar isso para 2020, né? Para a gente fazer. Porque é o seguinte, cara, com o tempo, né, e a gente dando visibilidade, né, para todo e qualquer trilheiro explorador, o que ele tem na mão que ele pode usar para refinar, melhorar, né, tornar mais crítico a exploração, a trilha que ele inicializa, né, ou a trilha que ele se agrega para explorar, é alguma coisa que a gente pode, de repente, estar colocando aí para 2020. O que você acha? Sim, acho uma boa. Né? Tipo assim, não é para dizer que o cara tem que ter tudo isso, certo? Não é para dizer que ele tem que estar no mapeamento do Kumo, não é para dizer que ele tem que usar necessariamente o HackMD, sabe o que eu estou falando? Não é isso. É apenas que essas são ferramentas que já conversam com a extrema organicidade, né? Com a complexidade do NetWeaving e dos GLADs, né? Da estação experimental, e que isso pode certamente ser uma mão na roda para o cara, para a pessoa que está explorando. Não é isso?
E todo mundo sai ganhando no final das contas, né? É uma relação ganha-ganha-ganha para todo mundo. Né? É. Todo mundo sai ganhando, porque a gente percebe melhor, né, esse múltiplo organismo, percebe melhor a sua pulsação, né, seu movimento de expansão e contração, vê o que está sendo materializado, né? Acho que é um pouco por aí, né, Dani? Sim, sim. Sem Eu digo o dúvida. seguinte, acho que a metatrilha, ela ter, digamos, como um dos objetivos, né, um dos desejos, uma das vontades, gerar essa clareza. Né? Gerar essa clareza na forma de dizer quais são as ferramentas, quais são as aplicações, né? Como isso conversa pode conversar, né, potencialmente com a forma como você está explorando uma trilha ou está inicializando uma trilha, entendeu o que eu estou falando? É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que já existe complexidade suficiente no NetWeave da estação para a gente pensar dessa forma e a metatrilha ter uma relação direta com isso, entendeu? Uhum. Acho que faz todo sentido, né? Essa meta-trilha como um espaço de exploração ferramentária mesmo, né? De metabússolas. Porque assim, é aquela coisa, né? Como organizar o que não é organizável, né? Que é alguma coisa orgânica, interativa, que é impermanente, certo? Uhum. Eu acho que a única possibilidade está aí, né? Essas interfaces, né? Que, Sim, que conversam melhor com alto grau de organicidade, conversam melhor com complexidade, entendeu? Eu acho que é um pouco por aí. total. Porque realmente nunca fez sentido para mim, muito menos agora. Imagina, fazer um site careta, né? Fazendo um vídeo de apresentação explicando o que se trata. Entendeu o que eu estou falando? Eu acho que isso nunca para mim fez sentido. Entendeu? Uhum. E nem mesmo para Samara e para outros trilheiros. Assim. Então, eu acho que é engraçado, né? É como se estivesse chegando o tempo, né? Com essas novas internets surgindo, eu acho que elas conversam mais, de fato elas conversam com a proposta de valor da estação. Uhum. E nesse sentido, eu só vou deixar aí mais uma pulga atrás da orelha que a gente nunca brincou com as apresentações do Kuma, né? Cara, isso é Esse mapa, verdade. esse mapa ele pode ser virado, pode ser transformado numa apresentação. Ou talvez a gente brincou, né? Não sei, tem uma apresentação teste aqui. Não sei o que é isso. Curioso, tá falando que isso aqui foi publicado hoje. Eu não sei se você viu, o Nelson disse que existe sim uma forma de linkar lá o escritório É, com o Kumu, né? uhum. É bom Então, porque a gente vai começar a gerar mapas para a própria exploração alfa do PDC, né? sim, sim. Tem uma apresentação teste aqui. Eu acho que a gente fez isso em algum momento, mas só para mostrar a estrutura de apresentação, né? Que você consegue filtrar alguns dos nós que estão no mapa e aí, né, criar um tipo de história entre eles. A gente fez isso de uma maneira bem aleatória mesmo, né? Mas ainda assim a coisa fica interativa, né? Você ainda consegue expandir esse foco aqui, eu acho. Não, não, ainda não. Você tem que permitir isso na criação da apresentação. Interessante. Curioso isso aqui, cara. Eu acho que não foi eu que fiz, não. Alguém fuçou isso aqui. Isso aí tá colado lá, é um post que eu fiz há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Vai falar Uhum, da localidade, né? uhum, Que é um fenômeno de percepção de realidade, na realidade. é. Mas é isso. Eu vou me desconectar agora. Vou puxar. Mas aí acho que a Maia talvez também tenha bastante coisa. Desculpa não ficar mais, Maia. Chegou e eu tô saindo. Mas seguimos. No ano que vem fazemos o outro encontro. Vale também ressaltar isso, né? Acho que é uma coisa para ser sempre lembrado, né? Terceira quinta do mês.
No ano que vem, quando é que vai dar isso? Vamos ver. A primeira, dia 16, então. Dia 16. Dia 16 de janeiro, mais um encontro. E, bom, como esse é o último encontro do ano, né, deixar aí também os votos, o desejo, né, de um bom final de ciclo e um bom início de ciclo também, né? Eu tô muito sentindo essa coisa, né, do final de várias coisas e o início de várias outras coisas que eu nem imagino ainda. Eu tô sentindo isso com esperança, assim, né? Eu acho que o meu desejo é de que todo mundo aí está conectado assíncrono ou sincronamente também possa olhar para isso com esperança. Então, Danilo, e aproveitar para dizer o seguinte: eu também tenho algumas coisinhas para fazer. Não vou, eu não vou manter, não vai dar, eu não vou conseguir continuar aqui também. E convidar todo mundo para amanhã, a partir de 20 horas, né? Tem o último encontro local da exploração Alfa do Tolkien 2C de 2019. Né? Hoje eu passei o dia conversando com um monte de gente, né, que está dando uma rearrumada, né, nos seus fluxos para conseguir encaixar, né, para conseguir estar junto amanhã. Legal. E eu acho que vai ficar bem colorido o encontro. Vai estar bem colorido. A gente tem muita coisa para conversar, mas a principal coisa amanhã, eu acho, no entendimento é celebrar. Entendeu? A gente vai estar celebrando aí um tipo de materialização, já que a gente fala de materialização, né? Um tipo de materialização que era alguma coisa que eu imaginava que tão cedo não aconteceria, né? E Uhum. está acontecendo. Quer dizer, isso é um indicativo de que realmente nós estamos vivendo uma mudança de paradigma profunda. Né? Então, eu particularmente fico muito feliz com isso. Eu tenho certeza que você também, a Maia também. Né? E é isso. E dizer o seguinte, pode super continuar contando comigo para essa trilha aqui, a Meta Trilha. Né? Tudo que a gente conversou aqui, eu vou ficar bastante atento. Entendeu, Danilo? Porque eu acho que a gente realmente agora, fornecendo mais ferramentas, dando visibilidade, né? As pessoas que chegarem, elas não vão ficar tão assim, eu acho que a estranheza ainda faz parte, mas não vão ficar tão atordoadas, né? Para entender do que se Uhum. trata. E ainda mais nesse momento delicado, profundo e delicado de mudança de paradigmas. Né? Então, estou muito feliz, cara, de ter feito esse último encontro local, né, da Meta Trilha de Mapeamento da Complexidade contigo e com o Maia aqui, resfriadinho nos ouvindo. Entendeu? Uhum. Foi bacana mesmo. Tá bom? E sem contar que a gente não mapeou a complexidade das costas da Maia aqui, né? Mas tudo bem, beleza. Isso aí não tem como que dê. Muito louco, né, cara? Então tá, gente, vamos nessa. Beijo no coração. Até amanhã, quem conseguir chegar junto. Escutando? Tá me Oi? escutando? Estamos Tá me escutando, Maia. escutando? Sim, Só estamos escutando. queria falar uma coisa. Tá Diga. registrando isso? Não? Tá registrando. Ainda. Ah, tá. Realmente, 10 horas, eu acho que vocês estão aí há mais tempo, né? Então, realmente, acho que a gente tem que finalizar. Mas eu escutei vocês falando sobre trilhas e me veio uma coisa na cabeça que eu queria deixar registrada. O quanto a gente não percebe, foi isso que você trouxe aquela hora que falou do no self, que a gente é a trilha, né? A gente que faz acontecer, cada um de nós não tem uma pessoa fazendo acontecer. E ela não acontece. Muitas coisas que a gente começa não acontecem porque está todo mundo capturado, né? Por um outro tipo de vida, né? Então, meu questionamento é esse, né? Tipo, o que a gente pode pensar que possa mudar isso para que a gente possa envolver mais gente. Envolver mais gente não, mas fazer as coisas acontecerem, elas se fortalecerem, né?
isso fica na minha cabeça. E uma das coisas é dinheiro, né? Não tem um pouco disso? Eu acho que as pessoas somem por causa do dinheiro, Uhum. porque elas têm que ganhar dinheiro. Então, são coisas que vêm na minha cabeça, assim, quando vocês estavam falando, eu quero deixar aqui registrado isso. Sei lá, e as respostas que surjam por aí. É isso. Não, eu concordo. E eu vou fazer o seguinte: eu vou terminar aqui a gravação, né? Dá um tchauzinho, beijinho, tchauzinho. E